uma comunidade tradicional que frequentemente é um quilombo ou uma comunidade de terreiro que é considerada como entrave. Como ou de que maneira nós podemos desconstruir essa ideia do negro como obstáculo para o desenvolvimento? Porque ou o país não se desenvolve porque a mão de obra não está formada, e que mão de obra é essa? É a nossa. E o país não se desenvolve porque existem interesses conflitantes na maneira como esse processo de desenvolvimento vai ser realizado. No entanto, do nosso ponto de vista, são essas comunidades tradicionais entre nós as únicas que detêm ativos, porque o resto da população negra vive de salário, quando tem salário, vive de uma remuneração do seu trabalho, vamos dizer assim. Ativo mesmo, quem tem negro no Brasil é quilombola. Então, é preciso que a gente se pergunte, em primeiro lugar, pegando a questão que eu falava, da questão da formação de mão de obra, etc., nós pensarmos o seguinte: as ações afirmativas, da forma como elas têm sido realizadas, que elas têm sido implementadas, até que ponto elas dão conta dessas possibilidades de inclusão nas oportunidades que são abertas no país que nós vivemos hoje? Porque é nesse sentido, nessa direção, que a ação afirmativa tem que ser pensada. É o quê? Ela é um instrumento que eu tenho para acelerar um processo de criação de oportunidades para a população negra, para que nós não repitamos no presente aquelas escolhas que o Brasil fez no passado, que diante da impossibilidade de se desenvolver com uma população negra pouco qualificada, acabou optando pela imigração europeia. É isso. Bom, dentro dessa linha, daquilo que é necessário, digamos assim, daquilo que hoje eu percebo, pelo menos a partir desse lugar de quem está no governo, buscando dentro do governo, dar alguma resposta para essa questão da promoção da igualdade racial, é preciso que os nossos pesquisadores e pesquisadoras passem a se interessar mais no estudo dos impactos da política pública, do modo em que ela tem sido realizada até esse momento. Qual é a nossa participação, qual tem sido a nossa participação no debate sobre a formação da chamada nova classe média? De acordo com alguns setores, nós fazemos parte da maioria dessa nova classe média. Ou que queiram chamar de qualquer uma outra coisa. Eu boto aqui classe média com aspas, que é para não abrir discussão com ninguém. Não estou adotando o termo. É só para a gente identificar o fenômeno. O que isso tem significado para nós? Qual é a resposta intelectual a favor ou contra esse tipo de construção que tem sido feita? Por outro lado, considero que é extremamente importante, dentro dessa discussão, como eu tinha apontado anteriormente, que nós possamos deslocar o nosso debate para dentro de questões que são as questões que dizem respeito
as decisões que são tomadas no centro do poder. Foi com essa intenção, inclusive, que nós incluímos esse tema da democracia e do desenvolvimento na terceira conferência de promoção da igualdade racial, exatamente sem a pretensão de que a gente desse conta absoluta desse debate, mas com a pretensão, sim, de tomar isso, essa proposta da questão do desenvolvimento, como um desafio novo que nós tenhamos que ter para poder discutir o que são as nossas questões. Porque vocês não esqueçam que quando o racismo se explicita no nível em que ele está explicitado na sociedade brasileira, isso significa que nós passamos a ser percebidos como uma ameaça efetiva ao poder da branquitude no país. É isso que está colocado. O racismo, a expressão do racismo mais explícita, ela não é uma dimensão da nossa perda de força, por mais contraditório que isso possa parecer, mas ela é uma expressão de possibilidades que têm que ser cortadas na raiz antes que elas se viabilizem politicamente. Isso nos coloca, digamos assim, do ponto de vista das gerações novas e do ponto de vista do nosso futuro, num lugar político extremamente importante e delicado. Porque as escolhas que nós fizermos agora, em todo e qualquer campo das nossas vidas, inclusive no campo da pesquisa, elas é que vão determinar a possibilidade de amadurecimento dessa força que os outros percebem em nós e que nós não conseguimos perceber, e que a gente não consegue perceber na gente mesmo. Isso, minha gente, é uma necessidade que se coloca, considerando, como eu falei, a complexidade cada vez maior de relações que as nossas ações vão criando ao longo do tempo, sejam as nossas ações enquanto sociedade civil, sejam as nossas ações enquanto governo. Porque dentro disso, hoje, para encerrar, uma necessidade também importante é que nós consigamos desenvolver as ferramentas conceituais, teóricas, metodológicas para trabalhar em cima de cenários futuros. Porque se trata agora de 100 milhões de pessoas no interior dessa sociedade. E nós não vamos poder levar adiante aquilo que significa resposta aos direitos desses 100 milhões, ou dessas 100 milhões de pessoas, com políticas de ação afirmativa no estrito senso da política de ação afirmativa. Porque nós não somos minoria na sociedade brasileira. A resposta que tem que ser dada para esses 100 milhões são respostas de instituições que reconhecem a existência dessa maioria, reconhecem o fato de que essa maioria foi historicamente discriminada e que não é possível cumprir a promessa de desenvolvimento do país deixando para trás metade da população. Então, nosso desafio é utilizar aquilo que as ações afirmativas nos permitem, nos ensinam, e a necessidade, sim, que nós temos delas nesse momento, para tentar pensar em cenários futuros o que nós vamos fazer
para que a política pública universal seja desenhada e executada em cima das necessidades da maioria. Isso exige o quê? Isso exige uma presença institucional nossa, que é muito maior do que essa que nós temos hoje. Nós vamos precisar, sim, de muita gente nas universidades, de muita gente no setor público, nos 3 níveis de governo. Nós vamos precisar de muita gente nos parlamentos. Nós vamos precisar de muita gente no judiciário brasileiro. Porque a possibilidade de sustentabilidade em todos os níveis da política de promoção da igualdade racial, que é algo que deverá se revelar em mudanças efetivas e profundas no nosso processo de inserção nas estruturas de poder e riqueza da sociedade, só vai dar o próximo passo quando nós mudarmos a nossa inserção política na sociedade. Então, minha gente, é isso que eu gostaria de deixar como provocação